Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alex Ferreira e nesta aula eu dou início a uma sequência de aulas onde eu vou trazer tudo o que você precisa saber sobre funções. Então vou começar lá do comecinho, vou mostrar para você o que é uma função, domínio, contradomínio de uma função, como representar no gráfico, tudo isso ainda nesta aula. Numa próxima aula eu vou falar de função par, função ímpar, função crescente e decrescente e numa terceira aula de função injetora, sobrejetora e bijetora. Ok? Então, acompanhe aí bem de pertinho, porque agora você vai aprender tudo o que precisa saber a respeito das funções. Vamos lá? Bom, então eu começo trazendo para vocês aqui a definição de função. Então veja que uma relação f de um conjunto A no conjunto B, ela é uma função do conjunto A no conjunto B, se todo elemento do conjunto A se corresponde com um único elemento do conjunto B. Tá? Então, o que você pode entender por relação? Qualquer regra matemática, tá? Então, qualquer regra que você imagine, ela vai ser uma função somente se cumprir essa condição. Se todo elemento do conjunto A se corresponder com um único elemento no conjunto B. Beleza? Então, trouxe aqui para vocês, ó. Pense nesses dois conjuntos. O primeiro como sendo o conjunto A, onde moram os valores de x, tá? E o segundo sendo o conjunto B, onde moram os valores de y. Tá? Então, na maioria das vezes, isso não é uma regra, mas é usual. Né? A gente costuma apresentar em 99% das vezes uma função f de x, y, certo? Então, isso acabou virando costume, né? Acabou virando regra, tá bom? Mas não que seja uma regra estabelecida. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, uma função do conjunto A no conjunto B é, né, uma relação que cada elemento do conjunto A vai relacionar um único elemento do conjunto B. Ó. Então, por exemplo, ó, o x1 vai ser relacionado o y1. Então, eu escrevo desta forma. Ó, o y1 é a imagem do x1, ou seja, é o valor obtido pela função através do x1. Tá bom? Então, olha lá, ó. O x2 se relaciona com o y2. Então, eu posso falar que o y2 ó, é a imagem do x2 pela função. Certo? Então, sempre quando eu escrevo assim, ó, f de x2, eu quero falar assim, ó, que se eu aplicar a função no x2, eu obtenho o y2. Tranquilo? Então, o y2 é o resultado que eu obtenho pela função quando eu substituo o valor x2. Mesma coisa para o x3, ó, eu tenho que o x3 se relaciona com o y3, portanto, o y3 é a imagem do x3. E também o x4 se relacionando ali com o y4. Ok? Muito simples, né? Então veja que cada elemento aqui, né? Ou melhor, todo elemento do conjunto A se relaciona com alguém aqui no conjunto B. E observe também ó, que não pode sobrar elementos no conjunto A. Então vejam que ali em cima, pessoal, quando eu escrevo que todo elemento do conjunto A se corresponde com um único elemento do conjunto B, está escrito muito mais do que a gente pode ler. Ó. Quando eu falo todo elemento, significa que não pode sobrar ninguém aqui no conjunto A. Ó. Não pode ter um elemento aqui que a função não possa usar para obter um y. Tá bom? Então vamos pensar assim, de forma simples, né? Então olha aqui, ó. E a segunda regra é que um elemento do conjunto A ele não pode estar relacionado com mais de um elemento no conjunto B. Ó. Isso está bem claro aqui quando eu falo que se relaciona com um único elemento. Ó. Então, somente com um. Então, cada x aqui deve ser levado somente em um valor de y. Tá? Não pode ser diferente. Se eu tiver um x aqui se relacionando com dois valores de y, aí não é uma função. Então, para que fique bem claro isso para você, eu trouxe aqui ó, os diagramas. Tá? Vou colocar aqui o primeiro diagrama. Então, veja que eu vou representar aqui nesse diagrama para você uma função aqui. Ó. Vou pegar uma função f, né? Que vamos supor que essa função faça assim. Ó. Ela relaciona aqui o primeiro elemento aqui do conjunto A, tá? Esse é o conjunto A, e esse é o conjunto B. Ó.
Então, ele relaciona o primeiro elemento do conjunto A com o primeiro elemento do conjunto B. Depois, ele relaciona o segundo elemento do conjunto A também com o primeiro elemento do conjunto B. E ele relaciona o terceiro elemento do conjunto A com o segundo elemento do conjunto B. Então, vejam que isto é uma função. E por que isso é uma função? Vejam que aqui no conjunto B pode sobrar elementos. Eu não falei nada sobre sobrar elementos no conjunto B. Eu só falei que não pode sobrar elementos no conjunto A. Tá? E veja que todo elemento aqui do conjunto B, do conjunto A aqui, se eu pensar neles como um x, cada x aqui do conjunto A se relaciona com apenas um y aqui no conjunto B. Veja que esse x1 se relaciona com o y1. O x2, ele se relaciona com o y1 também. O x3 se relaciona com o y3. y2 aqui, né? E o y3 está sobrando, pode sobrar elementos aqui. Então, isso daqui é uma função, representa uma função de A em B, tá? É uma função, eu posso denotar assim, uma função do conjunto A para o conjunto B, ok? E agora, observe aqui num segundo diagrama, né, num segundo exemplo, que eu tenho essa configuração. Então, veja que agora eu tenho aqui um elemento aqui do conjunto A que se relaciona com um elemento do conjunto B. Deixa eu colocar aqui. Conjunto A, conjunto B. Certo? Agora, vamos supor que esse mesmo elemento do conjunto A se relacione com esse cara aqui, com o segundo. E este aqui se relacione com o terceiro. Então, veja que isso daqui não é uma função. Por que não é uma função? Porque eu tenho um elemento aqui no conjunto A se relacionando com elementos distintos no conjunto B. Então, veja que isso fere a nossa definição, onde todo elemento do conjunto A deve se relacionar com um único elemento no conjunto B. E esse x aqui, ele está se relacionando com dois, com o y1 e com o y2, certo? Portanto, isso não é uma função. Então, lembre-se que para que uma relação seja uma função, ela deve cumprir ao pé da letra a nossa definição, onde todo elemento do conjunto A deve se relacionar com um único elemento do conjunto B. Tranquilo, né? Mas, para não ficar falando e fazendo bolinhas, eu trago para você aqui exemplos. Então, nós vamos analisar agora dois exemplos. O primeiro exemplo, eu dou um conjunto A, que é o 1, 2, 3, 4 e 5, um conjunto B, que são os números do 1 até o 11, os números naturais, certo? E eu crio ali uma função de A em B, e veja o que essa função faz. Ela pega cada elemento x do conjunto A e leva no seu dobro no conjunto B. Então, ela pega um x e multiplica por 2. Tá? Então, vamos colocar aqui, o y é igual ao dobro do x. Lembre que os y moram aqui no conjunto B e o x mora aqui no conjunto A. Ok? Então, vamos lá. Conjunto A, estou representando ele aqui. Conjunto B está representado aqui. Agora, vejam que o 1 aqui no conjunto A, ele se relaciona com o 2 pela função. Por quê? Porque é o dobro, né? O dobro do 1 é o 2. Tá? Então, veja que o 2 é igual a 2 vezes o 1. Tá? Então, assim que eu obtive o 2. Então, eu posso falar aqui que o f de 1 é 2, ou seja, a imagem do 1 pela função é igual ao 2. Ok? Vamos lá. O 2 se relaciona com o 4. Então, a imagem do 2 é o 4. O 3 vai se relacionar com o 6, com o seu dobro. Então, a imagem do 3 é igual a 6. O 4 se relaciona com o 8. A imagem do 4 é 8. O 5, por sua vez, vai se relacionar com o 10. Ok? Então, a imagem do 5 é igual a 10. Tudo bem? Então, vejam que agora eu tenho aqui um conjunto somente dos valores que foram imagens de alguém lá do conjunto A. Então, veja que esses valores que estão aqui dentro desse conjunto rosa, eles são
os valores que foram obtidos pela função quando eu substituir algum elemento do conjunto A. Ou seja, é o conjunto dos elementos que são imagem dos elementos do conjunto A. Portanto, nós chamamos esse conjunto de conjunto imagem, certo? Então, este é o conjunto imagem. E o conjunto A, como é que nós chamamos? O conjunto A é o domínio da função. E o conjunto B é o seu contradomínio. Então, nós temos aqui três conjuntos. Então, toda função ela vai trabalhar com esses três conjuntos, com o domínio, contradomínio e a imagem. Então, veja que quando eu coloco a regra aqui para você, ó, f de A para B, aqui eu já estou te dando o domínio da função e aqui no conjunto B, este é o contradomínio da função. Ó. Então, sempre quando eu escrevo assim uma função de A para B, o conjunto A é o domínio, o conjunto B é o contradomínio. A imagem vai depender da regra da função. Tudo bem? Então vejam que aqui sobraram vários elementos aqui dentro do conjunto B. Ó. O conjunto imagem é formado somente por aqueles elementos que se correspondem com os elementos do domínio. Bem tranquilo, né? Vamos para mais um exemplo, então, para ficar definitivamente bem entendido isso daí. Então vamos lá. Ó. Pego outra função e agora é uma função quadrática. A função x² menos 1. Tá bom? Então vejam aqui que eu tenho a função de A para B. Ó. Então, domínio A contra domínio B, certo? Então, vamos lá. Ó. Vejam que eu posso dizer, portanto, né, que cada y vai ser obtido fazendo x² menos 1, pegando o valor do domínio, que é o x, elevando ao quadrado e tirando 1. Então, lembre que no domínio, que é o conjunto A, moram os valores de x. E no contradomínio, que é o conjunto B, moram os valores de y, certo? Então, vamos lá. O conjunto A, que é o domínio, conjunto B, que é o contradomínio, tá? Ah, mas da onde eu tirei esses valores? Eu que atribuí, eu que criei o domínio e o contradomínio, certo? Só para exemplificar para você. Então, de acordo com esse domínio e com esse contradomínio, veja o que acontece ali, ó. O valor 1, né? Se eu substituir o 1 na função, ele vai ser 1 ao quadrado menos 1. Ó. Veja que eu estou substituindo no lugar do x. E daqui eu obtenho 0. Ó. Então, a imagem do elemento 1 é o 0. Ok? Se eu substituo menos 1 na função, olha o que acontece. Ó. Fica menos 1 ao quadrado menos 1. Que também é igual a 0. Ó. Então, o menos 1 também se corresponde com o 0. E o 2? Ó, f de 2 vai ser 2 ao quadrado menos 1. Ou seja, se eu substituir o 2, x igual a 2 na função, eu vou obter 2 ao quadrado menos 1, que é 4 menos 1, que é igual a 3. Ó. Então, o 2 se relaciona com o 3. Tá? O menos 2 vai ser menos 2 ao quadrado menos 1, que é igual a 4 menos 1, que também é igual a 3. Ó. Veja que o menos 2 também se relaciona com o 3. E o 3, por sua vez, né, quando eu substituo aqui na função, vai ficar 3 ao quadrado menos 1, que é 9 menos 1, que é igual a 8. Então, o 3 se relaciona aqui com o 8. Tranquilo? Então, observem o seguinte, ó, que o conjunto imagem vai ser o conjunto formado pelo 0, 3 e 8. Só com os elementos do contradomínio que se relacionaram, que foram obtidos lá pelos valores do domínio através da função. Tranquilo, né? Bem de boa. Então, vejam que este cara aqui é o nosso conjunto imagem. Outra coisa que eu quero que vocês percebam é que, assim, pode acontecer de não sobrar elementos no contradomínio. Ou seja, pode acontecer da imagem ser o próprio contradomínio. Isso pode acontecer e é bem comum até. Tá? Num estudo, nas aulas que ainda virão, nós vamos trabalhar com esse tipo específico aí de funções, tá? Com esses casos específicos. Então, por enquanto, eu quero que você entenda muito bem o que é o domínio,
o que é o contradomínio e o que é a imagem. Esse é o passo mais importante aí para definirmos os outros conceitos a respeito de função. Tá? Então, vamos lá. O domínio são onde mora, é o conjunto onde moram os valores de x, são todos os valores de x que eu posso substituir na função. O contradomínio é o maior conjunto possível que abriga os resultados da função, as imagens da função. E o conjunto imagem é aquele conjunto formado somente pelos valores que eu obtenho, substituindo os valores no domínio na função. Tá? Os resultados da função. Bem tranquilo, né? E como é que fica isso em um gráfico? Né? Aqui com as bolinhas, com os conjuntos que eu escolho, tudo muito bem, tudo muito bonito. E na prática, como que isso acontece? Gente, de forma muito natural também. Ó. Então veja que na prática, o domínio e o contradomínio sempre são conjuntos numéricos, tipo os reais, racionais, inteiros. Então nós vamos trabalhar com todos, com um conjunto com infinitos elementos geralmente. Aqui foram exemplos que eu trouxe para que você tivesse uma noção de como funciona uma função, ok? Eu tenho aqui uma função de R em R, então veja que agora o meu domínio é o conjunto dos reais e o contradomínio é também o conjunto dos reais. E eu tenho a função f de x igual a x mais 1. Quando eu construo o gráfico desta função, eu tenho isso aqui. Ó. Este é o gráfico da função, esta reta verde aqui, certo? Então, como é que eu obtenho esse gráfico? Né? Este gráfico é a mesma relação que nós vimos. Ó. Por exemplo, veja que o valor 1 do domínio, tá? Vou entender aqui o eixo x sempre como o eixo do domínio. O eixo x sempre é o eixo representado no domínio, tá? E o contradomínio vai ser sempre o eixo y, sempre, ok? Então veja que cada valor aqui do domínio, ó, ele corresponde com um y do contradomínio. Todo valor aqui da reta, qualquer valor que eu pegue, ó, por exemplo, ó, o x igual a 1, ele se corresponde com o 2. Ó. Então a função leva o 1 lá no 2. Veja que o 2 ele é levado lá no 3. Ó. Então, a função leva o 2 no 3. Veja que isso vale para valores decimais também. Ó. Se eu pegar 1,5, ele vai ser levado no 2,5. E assim por diante. Vejam que todos os infinitos valores de x da reta são levados em algum y. Tá? São levados em algum y. Então, você tem que imaginar que essa reta é infinita, tanto para cima quanto para baixo, e conforme eu vou me deslocando aqui, eu vou obtendo todos os valores de y. Tá? Então, conforme eu vou substituindo os valores de x, né, todos os reais, eu vou obter todos os reais também. Ou seja, né, quando eu pego qualquer valor aqui de x, eu posso obter qualquer valor aqui do eixo y. Tranquilo? Isso significa que o contradomínio desta função é igual ao seu conjunto imagem. Né? Por quê? Porque quando eu vou substituindo os números reais na função, o que eu vou obter? O conjunto dos números reais. Então, o contradomínio é igual ao conjunto imagem. Tá? Isso é um típico específico de função, e se você entender muito bem isso, depois lá na frente vai ficar muito tranquilo de entender os próximos conceitos. Tranquilo? Então, mais um exemplo, onde eu trago para você uma função quadrática de novo, né? Vejam que o gráfico dessa função vai ser agora uma parábola e funciona exatamente da mesma forma. Ó. Cada valor aqui do eixo x está associado aos valores do domínio, sempre para qualquer função. Eixo x, domínio. Eixo y, contradomínio. Beleza? E agora, ó, vejam que a imagem dessa função não vai ser todos os reais. Porque veja que conforme eu vou substituindo os valores de x na função, eu vou obtendo apenas valores de y que estão do menos 1 para cima. Ó. Por exemplo, ó, eu posso ver que aqui, ó, quando eu pego este valor de x, ó, acompanhe a grade aqui, ó, eu vou obter 1. Quando eu pego este valor de x, ó, olha o que eu vou obter aqui, ó, este valor de y. E veja que conforme eu vou aumentando o valor de x que eu pego, ó, a função vai me dando um valor de y cada vez menor. Ó.
cada vez mais para baixo, até que eu chego aqui no zero. Ó. Quando eu chego no zero, o valor de y é menos 1. Certo? Então veja aqui, essa parábola é infinita lá para cima também, para cima e para a esquerda. Então eu posso substituir qualquer valor aqui à esquerda do zero, qualquer valor negativo, que eu vou obter um ponto da parábola, certo? E conforme eu venho me aproximando da origem, essa função vem se aproximando aqui do menos 1. Quando chega aqui no menos 1, olha o que começa a acontecer. Ó. Eu vou substituindo valores de x e esses valores vão aumentando agora. Ó. Olha lá, ó. Estão aumentando. Ó. Conforme eu vou pegando os valores de x maiores, os valores de y vão aumentando. Ó. Sempre eu vou obtendo valores maiores aqui, ó, para os y. E isso vai acontecer infinitamente. Isso significa que se eu substituir qualquer x aqui dos reais, eu vou obter todos os y que estão aqui do menos 1 para cima. Então vejam que aqui dentro dos reais, eu não vou usar todos os números no contradomínio. Eu vou usar só aqueles valores que são maiores ou iguais a menos 1. Ó. Por isso que eu digo que o meu conjunto imagem é o conjunto de todo o x pertencente aos reais, tal que o x seja maior ou igual a menos 1. Tá? Por quê? Porque esses são os valores que se correspondem com os elementos do domínio através da função. Tranquilo? Vejam que também, ó, que essa função possui o contradomínio diferente da imagem, tá? Porque o contradomínio aqui é todo o conjunto dos reais. E a imagem, neste caso, vai ser apenas o conjunto dos valores que são maiores ou iguais a menos 1. Tá? Então, esta função, ao contrário do exemplo anterior, tem o contradomínio diferente da imagem. Então, veja que sempre você vai olhar para a imagem de uma função no eixo y, que representa o seu contradomínio. Ok? Um outro detalhe também, ó, é que este valor aqui é o valor mínimo da função. Ó, tá? É o menor valor que a função pode atingir. Lembram lá de quando você estuda a função quadrática, você fala que este é o vértice da função, né? Então veja que este aqui seria o yv da função. Ele é o menor valor, ó, porque à esquerda aqui a função está decrescendo. Ó. Está vindo, 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 vindo. Quando ela bate nesse valor, ela vai começar a crescer. Ó. Aí vai para o infinito. Ó. Tá? Então ela vem do infinito decrescendo aqui até chegar nesse valor. Depois ela começa a crescer. Ó. Então esse é o menor valor que a função pode atingir. Tranquilo? Então isso deixa bem claro aí que a imagem é do menos 1 para cima. Bom, beleza então, pessoal? Espero que você tenha entendido aí muito bem o conceito de função, o que é o domínio de uma função, o que é o contradomínio de uma função e o que é a imagem de uma função, certo? Tanto lá no nosso diagrama com as bolinhas, quanto aqui graficamente, certo? Eu espero você aí para as próximas aulas, para nós darmos sequência aos outros conceitos a respeito das funções, ok? Se você gostou do vídeo, curte o vídeo aí, se inscreve no canal para acompanhar aí tudo que eu venho trazendo para você ao longo das semanas, ok? Um abraço e até a próxima.